No meu jantar de reencontro, minha mãe, Eleanor, me olhou fixamente nos olhos e disse ao meu pai: ela nunca foi uma filha, Sterling. Ela era um fardo que precisava ser resolvido. Meu copo de vinho estava envenenado, mas eles cometeram um erro. Não se pode simplesmente liquidar um agente da CIA. Eles não acabaram com um problema. Eles invocaram uma guerra. Meu nome é Paige Blake. Tenho 29 anos e, pela primeira vez em mais de uma década, eu estava voltando para casa. O carro alugado se movia silenciosamente pelas ruas arborizadas de Atherton, Califórnia, um CEP que cheirava a dinheiro antigo e segredos bem guardados. Eu havia aterrissado em São Francisco uma hora antes, com o sol da Califórnia me atingindo como um alienígena. Ali, mansões multimilionárias se escondiam atrás de imponentes portões de ferro forjado, protegidas dos olhares indignos. A propriedade Vance era a mais imponente de todas, uma fortaleza fria de pedra e vidro que fora minha prisão de infância. O frio do saguão de mármore me atingiu primeiro. Então vi a senhora Gable, nossa governanta, a única pessoa que já havia me mostrado gentileza ali, me dando uma barra de Hershey secreta quando eu era criança. Seus olhos encontraram os meus, arregalados de uma preocupação que ela não conseguia expressar, antes que ela balançasse a cabeça freneticamente, quase imperceptivelmente, e se curvasse. Foi um aviso claro. Antes que eu pudesse reagir, minha mãe, Eleanor, apareceu. Ela era uma visão em um vestido louro piana creme, sua postura perfeita. O aroma de seu perfume Creed era uma parede invisível enquanto ela colocava as mãos em meus ombros em um gesto que só parecia um abraço. Foi uma performance estéril e ensaiada. Paige, disse ela, com a voz suave como vidro. Ela se afastou, os olhos fazendo um rápido e crítico inventário. Você parece endurecida. Há algo selvagem em você. Um momento de silêncio. Não como nós. Não era uma recepção. Era um julgamento final. O jantar foi servido em uma longa mesa de mogno, cuja superfície brilhava sob a luz fria de um lustre de cristal baccarat. A refeição foi um exercício de luxo obsceno. Carne bovina coube perfeitamente selada, aspargos delicados e um vinho que custou mais do que meu primeiro carro. Meu pai, Sterling Vance, CEO da Vance Defense, falou sobre um novo contrato multibilionário com o Pentágono. Meu irmão, Julian, embora ausente, era a estrela da noite, e seu mais recente triunfo em uma empresa de tecnologia do Vale do Silício era elogiado com orgulho paternal. Eu era apenas uma nota de rodapé. E você, Paige? Meu pai finalmente perguntou, sem que seu olhar encontrasse o meu. Ainda satisfeita com seu trabalho administrativo? É gratificante, eu disse, a mentira com gosto de cinza. Eleanor deu uma risadinha condescendente. Bem, pelo menos te mantém ocupada. Uma existência tranquila para ela é o melhor que podemos esperar, não é, querida? A estabilidade é primordial, afirmou meu pai, em tom inexpressivo. Você entende, Paige? Ah, eu entendia. Eu era a instabilidade que precisava ser gerenciada. Eleanor teve até a audácia de falar sobre seu mais recente empreendimento filantrópico, uma instituição de caridade para crianças desabrigadas. A hipocrisia era tão profunda que era quase admirável. Depois veio o vinho. Eleanor ergueu uma garrafa de Opus One 2014, um vinho cujo preço poderia alimentar uma família por um mês. Ela despejou uma quantidade generosa na minha taça, o líquido vermelho escuro rodopiando como uma promessa sombria. Beba, querida, disse ela, com um sorriso perfeito. Ao seu retorno. Meu treinamento, forjado no cadinho implacável da fazenda, gritava. Todos os meus instintos estavam em alerta máximo. Levantei o copo e tomei um pequeno gole, avaliativo, apenas o suficiente para sentir o gosto. Um gole foi mais do que suficiente. O leve, mas inconfundível, odor metálico, seguido por um calor lento e penetrante na garganta, era uma assinatura que eu havia sido treinado para reconhecer, um coquetel sofisticado e de ação lenta, projetado para induzir parada cardíaca, uma morte que pareceria tragicamente natural. Meu sangue gelou. Meus olhos se voltaram para minha mãe. Ela ainda sorria,
uma expressão plácida e serena que jamais alcançava o frio ártico de seus olhos. Ela sabia. O mundo começou a se inclinar. Minha visão turvou, o lustre brilhante se fragmentando em mil luzes estilhaçadas. A opulenta sala de jantar balançou, e as vozes dos meus pais ficaram distorcidas, como se eu as ouvisse debaixo d'água. Mas eu ouvi as palavras. Eu ouvi cada uma delas. A voz de Eleanor, despida de qualquer pretensão, era fria e cortante como um pedaço de gelo. Ela nunca foi uma filha, Sterling. Ela foi um problema, um erro de arredondamento em nosso legado. O tom dela era monótono, transacional, como se estivesse discutindo um mau investimento. E está na hora de dar baixa nela. Meu pai não disse nada. Seu silêncio era um rugido. Era a assinatura dele na minha sentença de morte. Eles não estavam apenas me afogando. Estavam liquidando um ativo. Meu corpo cedeu. Caí para frente, meu braço derrubando a taça de vinho. A Opus One, vermelha como sangue, espalhou-se pelo linho branco, uma mancha violenta sobre uma tela perfeita. A última imagem gravada em minha mente foi a da minha mãe, com um sorriso sereno no rosto, enquanto calçava lenta e deliberadamente um par de longas luvas brancas de cetim. Ela estava pronta para limpar a bagunça. A bagunça que era eu. Mas, enquanto a escuridão me consumia, uma voz diferente ecoava nos corredores em colapso da minha mente. Era a voz dos meus instrutores em Langley, martelada na minha alma. Sistema, alma. Avaliação de ameaças, neutralização do ambiente, sobrevivência, contra-ataque. Eles achavam que era o fim. Achavam que podiam simplesmente me descartar. Estavam enganados. Era o começo. Na escuridão que se aproximava, minha mente divagava. O veneno me puxou para baixo. Mas, em vez do esquecimento, ele me arrastou de volta ao meu próprio museu pessoal de cicatrizes, cada exposição um testemunho de uma traição longa e cuidadosamente documentada. A primeira lembrança que me veio à mente foi de quando eu tinha 14 anos. Cheirava a fluxo de solda e óleo de motor. Eu havia conquistado o primeiro lugar na Feira Estadual de Ciências. Meu projeto, um braço robótico autônomo que construí do zero, era meu mundo há meses. Passei noites sem dormir na garagem, com as mãos cobertas de graxa e pequenas queimaduras do ferro de solda, a mente eletrizada por um propósito. Cheguei em casa naquele dia segurando o pesado troféu folheado a ouro, com o coração batendo forte com uma excitação infantil que eu ainda não havia aprendido a reprimir. Encontrei minha mãe na sala de estar arrumando flores. Ela olhou para o troféu, depois para minha calça jeans manchada de graxa, e seus lábios perfeitamente esculpidos se contraíram em desgosto. Paige, disse ela, com a voz transbordando de decepção, uma garota Vance não deveria mexer em máquinas imundas. Você parece desleixada. Naquela noite, houve um jantar de comemoração no clube de campo. Não para mim. Era para Julia, que tinha acabado de entrar para o time de tênis da universidade. Meu troféu foi discretamente colocado em uma prateleira debaixo da vasta biblioteca do meu pai, atrás de uma coleção de enciclopédias encadernadas em couro. Em uma semana, estava acumulando poeira, um monumento esquecido a uma conquista que não se encaixava na narrativa familiar. Aprendi uma lição valiosa: minhas vitórias eram minhas, para serem vivenciadas em silêncio. A escuridão se intensificou e outra lembrança tomou seu lugar. Eu tinha 15 anos. O ar da noite estava frio, com cheiro de chuva e o cheiro acre de borracha queimada. Julian, bêbado e imprudente ao volante de seu BMW novinho, havia batido em outro carro, causando ferimentos leves ao outro motorista. Eu estava no banco do passageiro, a única testemunha. Meu pai chegou antes da polícia, o rosto uma máscara de fúria controlada. Ele não olhou para o outro motorista. Ele me puxou de lado, segurando meu braço como um torno. Você vai dizer que estava dirigindo, sibilou ele, com a voz baixa e urgente. Você é menor de idade. Vai ser uma advertência. A ficha do Julian precisa permanecer limpa. Ele não pode aceitar isso. Algo dentro de mim estalou.
Não, eu disse, a palavra soando estranha e poderosa. Não vou. Ele me encarou, os olhos cheios de um ódio frio e duro que eu nunca tinha visto antes. Sua teimosia, ele fervia, será a ruína desta família. Ele não estava falando sobre o acidente. Estava falando de mim. Eu não estava arruinando a família. Eu estava apenas me recusando a ser mais uma de suas mentiras. Naquela noite, me tornei um adversário. A última exposição no museu foi a mais dolorosa. Eu tinha 16 anos. Foi a gota d'água que não só fez o copo transbordar, como o aniquilou. Julia, com uma nota baixa na aula de inglês avançado, roubou uma redação do meu computador e a entregou como se fosse sua. Quando o professor, que reconheceu meu estilo de escrita, descobriu o plágio, Julia não confessou. Ele alegou que eu havia incriminado por inveja, que eu havia hackeado seu e-mail e enviado eu mesma para causar problemas para ele. Eleanor acreditou nele sem hesitar. Ela me confrontou no meu quarto, seu corpo tremendo de uma raiva aterrorizante. Você é uma víbora nesta casa, gritou ela, com a voz trêmula. Você está consumido pela inveja do seu irmão. Então ela fez algo que eu jamais esqueceria. Pegou minha certidão de nascimento da gaveta da minha mesa, segurou-a diante do meu rosto e a rasgou em dois. O som de papel rasgando foi mais alto que seus gritos. Queria que você nunca tivesse nascido, ela gritou, e os pedaços caíram no chão como folhas mortas. Meu pai ficou parado na porta, um espectador silencioso da minha execução. Quando o discurso da minha mãe acalmou, ele disse uma única frase, em voz baixa: vá antes que cause mais danos. E foi isso. Sem julgamento, sem defesa. Fui considerado culpado. Arrumei uma única mochila naquela noite e saí de casa, com os pedaços da minha identidade ainda espalhados pelo carpete. Eu era invisível, um fantasma em minha própria casa. E agora eu estava sendo exorcizada. Enquanto eu caminhava pela longa e sinuosa entrada em direção aos frios portões de ferro, uma mão macia e enrugada agarrou meu braço. Era a senhora Gable. À luz fraca da luz da varanda, pude ver lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela colocou um pequeno rolo de dinheiro e um sanduíche feito às pressas em minha mão. Vá, pequena, ela sussurrou, com a voz carregada de emoção. Vá e construa uma vida para você, uma vida de verdade. Este lugar não merece você. Foi o único ato de bondade que recebi naquela noite, uma pequena vela bruxuleante na nevasca da traição. Durante anos, a lembrança da sua mão quente foi a única coisa que me impediu de acreditar que eu era verdadeira e completamente inútil. Era minha prova de que, em algum momento, eu havia existido. Uma súbita e aguda respiração ofegante me trouxe de volta ao presente. O cheiro de terra úmida e mofo invadiu minhas narinas. Eu não estava mais na sala de jantar. Estava na adega. Meu treinamento na CIA entrou em ação instantaneamente, um reflexo que anulou a névoa da droga. Avaliar. Orientar. Decidir. Agir. Fiz um rápido inventário mental e físico, nenhum ferimento aparente, mas meus membros estavam pesados, meus pensamentos lentos. Sem armas, sem dispositivos de comunicação. Eles me despiram completamente. Arrastaram meu corpo inconsciente para cá, planejando encenar o quê? Um desaparecimento? Um acidente? Me deixaram para morrer. Mas então eu vi. Em uma pequena caixa de madeira empoeirada ao meu lado, havia uma única presilha de cabelo em forma de borboleta. Minha presilha. Devem tê-la removido durante a mudança, um detalhe, um erro fatal. Foram descuidados. Arrogância. Acharam que tinham se livrado de um problema familiar, de uma filha difícil que já não era mais útil. Uma claridade fria e penetrante perpassou os últimos resquícios da droga. Olhei ao redor da adega escura e úmida, para as prateleiras de vinho inestimável, sentinelas silenciosas. Pensei na garota que venceu a feira de ciências, na garota que se recusou a mentir, na garota que foi lançada na noite com nada além de uma mochila. E eu tive que me perguntar,
Será que eles realmente achavam que eu ainda era aquela garota de 16 anos? Será que se esqueceram do tipo de mundo em que me jogaram? Eles me jogaram no mundo, e o mundo não foi gentil. Depois de deixar a Terton com as poucas centenas de dólares que a senhora Gable me dera, fugi para a vasta e anônima selva de concreto de Los Angeles. Aprendi da maneira mais difícil que a sobrevivência tem um preço alto. Minhas primeiras semanas foram uma mistura de dormir em bancos de jardim no Parque MacArthur e me hospedar em motéis miseráveis que cheiravam a desespero úmido. Aprendi a dor aguda e lancinante da fome de verdade, uma sensação totalmente alheia à menina que cresceu com refeições servidas por buffet. Aceitei qualquer emprego que me aceitasse. Lavei pratos em um restaurante mexicano abafado em Boyle Heights, com as mãos em carne viva e bolhas. Limpei banheiros em um estúdio de cinema em Burbank, invisível para as pessoas glamorosas que passavam por mim. Foi lá, de joelhos, esfregando o chão, que olhei para um monitor de televisão no saguão e a vi. Minha mãe, Eleanor Vance, estava em um evento beneficente, banhada pelo brilho suave das luzes da televisão. Ela discursava sobre compaixão e responsabilidade social, com a voz carregada de falsa sinceridade. O Chiron na parte inferior da tela anunciava que ela tinha acabado de doar 2 milhões de dólares para a causa. Ela estava doando milhões para salvar o mundo enquanto sua própria filha, a quilômetros de distância, se questionava se um pão com as primeiras manchas de mofo ainda era seguro para consumo. A imagem do seu sorriso perfeito e benevolente naquela tela foi a humilhação mais profunda que eu já havia sofrido. Não foi só por me expulsarem. Foi por me esquecerem completamente. Naquele inverno, quase quebrei. Certa noite, uma chuva torrencial varreu a cidade. Eu estava encharcado até os ossos, tremendo incontrolavelmente sob o todo frágil de uma loja fechada, o frio penetrando em minha medula. Eu estava faminto, exausto e completamente sozinho. Pela primeira vez, pensei em desistir, simplesmente me deixar levar. Foi então que um velho apareceu em meio à chuva torrencial. Ele tinha ombros largos e era curtido pelo tempo, com a postura inconfundível de um ex-militar. Era dono de uma pequena e modesta academia de boxe ao lado. Ele não fez perguntas, não demonstrou pena. Simplesmente me entregou um guarda-chuva e um copo de isopor fumegante com sopa de uma delicatessen próxima. Você parece uma lutadora, disse ele, com a voz grave e rouca. Você só não encontrou sua guerra ainda. Suas palavras e o simples e incondicional ato de gentileza chocaram meu organismo como um desfibrilador. Ele viu um combatente onde eu só via uma vítima. Na manhã seguinte, usei meus últimos 20 dólares para comprar uma passagem de ônibus e entrei em um posto de recrutamento militar. Se eu não pudesse ter uma família, teria uma unidade. Se eu não pudesse ter amor, teria disciplina. Se o mundo fosse uma guerra, eu me tornaria um guerreiro. O exército me deu estrutura, propósito e uma saída. Meu intelecto e uma resistência física feroz recém-descoberta me fizeram ser notado. Alguns anos depois, eu me encontrava às portas do acampamento Peary, na Virgínia, conhecido por seus iniciados como a Fazenda, o lendário centro de treinamento da CIA. A fazenda foi projetada para te destruir e te reconstruir como um instrumento. Eles te despojam de tudo, seu nome, seu passado, suas fraquezas, suas emoções. Eles ensinam como mentir com pulso firme, como suportar técnicas brutais de interrogatório, como transformar corpo e mente em armas. O treinamento foi um inferno especial, mas para mim também foi um santuário. Eu canalizei minha dor. Durante os brutais exercícios de combate corpo a corpo, o rosto do meu oponente se transformava no de Julia. Durante os testes de resistência psicológica, quando os instrutores gritavam insultos para quebrar minha vontade, eu não os ouvia. Eu ouvia a voz de Eleanor me dizendo que eu era uma víbora, uma decepção. Minha família me deu uma vida inteira de treinamento não autorizado para este lugar. Eles fizeram da minha dor o meu maior trunfo. Eu me formei como a primeira da turma. Aprendi a desaparecer na multidão, a ler as intenções de um homem no piscar de seus olhos, a sobreviver em uma cidade hostil com nada além das roupas do corpo. Tornei-me um fantasma, um agente, uma ferramenta do governo dos Estados Unidos.
Mas, no fundo, minha motivação não era patriotismo cego. Era sobrevivência. Cada habilidade que adquiri, cada idioma que dominei, era mais um tijolo na fortaleza que eu estava construindo ao redor do meu coração. Eles me ensinaram a não sentir nada quando necessário. Foi o maior presente e a maldição mais amarga que poderiam ter me dado. E agora, de pé na adega fria e úmida da propriedade Vance, eu finalmente entendi minha verdadeira herança. Não foram ações, imóveis ou um nome que abriram portas. Minha herança foram as cicatrizes, a resiliência, o silêncio letal que eu podia usar à vontade. Meu pai construiu um império de aço e pólvora. Eu me construí a partir de cinzas e traição. Olhei para as minhas mãos, não mais macias e bem cuidadas, mas calejadas e capazes. Pensei nas deles, as do meu pai, assinando contratos, as da minha mãe, calçando luvas de cetim, e me perguntei de quem eram as armas mais poderosas. Era hora de descobrir. Usando o prendedor de cabelo em forma de borboleta do porão, abri a fechadura de uma porta de serviço pouco usada e saí para o silêncio que antecede o amanhecer em Atherton. Roubei um carro do estacionamento de longa duração de um clube de campo próximo e dirigi para o sul, os quilômetros criando uma barreira desesperadamente necessária entre mim e aquela casa. Encontrei um motel barato em São José, um lugar de tinta descascada e sombras passageiras, e paguei em dinheiro. Sozinho no quarto mofado, a adrenalina começou a sumir, deixando para trás um isolamento profundo, profundo na alma. Só havia uma pessoa no planeta a quem eu podia recorrer. A partir de um telefone descartável que comprei em um posto de gasolina, iniciei um protocolo de contato de emergência que eu rezava para nunca precisar usar. Através de uma rede complexamente criptografada, enviei uma única palavra codificada para um único destinatário, comprometido. O destinatário era um homem chamado Luca, codinome Sectre. Ele era o oficial sênior que me recrutou, uma lenda viva dentro da CIA que não só sobreviveu à Guerra Fria, como também prosperou nos conflitos obscuros que se seguiram. Para a maior parte da agência, ele era um fantasma. Para mim, ele era a única pessoa que realmente me viu. O telefone descartável vibrou exatamente 10 minutos depois. Atendi, com o coração martelando nas costelas. Blake, relatório da situação, a voz de Lucas soou, calma e firme, totalmente isenta de pânico. Ele soou como se eu estivesse apenas ligando para informar sobre a previsão do tempo no norte da Califórnia. Minha própria voz estava trêmula, mas forcei a assumir a cadência precisa e concisa de um relatório de campo. Drogado, detido, tentativa de abate. Suspeitos são minha família biológica. Não houve hesitação do outro lado da linha, nenhum lampejo de descrença, apenas uma aceitação calma. Entendido, disse ele. O protocolo do santuário está ativo. Encontre um local seguro e fique discreto. Eu cuido da parte de trás daqui. Ele fez uma pausa, e então sua voz suavizou quase imperceptivelmente. Você não está sozinho. Essas 4 palavras me atingiram com mais força do que qualquer golpe físico. Você não está sozinho. Por 12 anos, desde a noite em que saí daquela casa com uma mochila, eu estive total e completamente sozinho. Pela primeira vez, em um quarto de motel barato com cheiro de cigarro velho, isso não era mais verdade. Eu tinha um aliado. Eu tinha apoio. Minha mente se encheu de lembranças de Luca. Ele não foi apenas o homem que me ensinou a instalar um dispositivo de escuta ou a escapar de algemas com um clipe de papel. Foi o homem que se sentou comigo em uma sala de interrogatório estéril após minha primeira missão em Bogotá, onde testemunhei horrores que ainda assombravam meus pesadelos. Ele não me ofereceu chavões vazios nem me disse para ser mais forte. Simplesmente, calmamente, preparou uma xícara de chá Earl Grey, do tipo que ele lembrava que eu gostava, e a colocou na minha frente. A dor faz parte do trabalho, Blake, disse ele, com um olhar firme e sábio. A maneira como a suportamos é o que nos define. Ele me ensinou a forjar essa dor em uma armadura, em vez de deixá-la se tornar uma gaiola. Ele viu o fogo em mim, a resiliência nascida do meu passado fragmentado, e acreditou que isso poderia ser usado para o bem. No mundo da inteligência, a paranoia é um instinto de sobrevivência. Você não confia em ninguém.
No entanto, Luca confiava em mim implícita e absolutamente. Ele não pediu provas nem questionou minha história. Ele me conhecia. Ele sabia da integridade que eu tanto lutara para construir a partir dos destroços da minha infância. Sua fé inabalável foi um antídoto poderoso para os anos de acusações e desprezo que suportei. Foi uma tábua de salvação, lembrando-me de que o valor de uma pessoa não é determinado pela família em que nasceu, mas pelas pessoas que escolhem estar ao seu lado. Ele era a família que escolhi. Uma hora depois, recebi uma mensagem segura no telefone descartável. Luca havia criado uma nova identidade temporária para mim, uma fonte de renda limpa e uma lista curta e organizada de ativos confiáveis na costa oeste. Esta é a sua guerra, Blake, dizia a mensagem. Mas você estará armado. Use esses recursos com sabedoria. Olhei para a lista. Meu treinamento me dera as habilidades de um fantasma. Mas esta lista dava dentes ao fantasma. O primeiro nome era Anna Sharma, uma advogada influente em São Francisco, conhecida por enfrentar e derrubar grandes corporações. Respirei fundo, sentindo o calor daquele apoio invisível a milhares de quilômetros de distância. Era um escudo, uma promessa. Eu não era mais uma vítima encolhida no escuro. Eu era uma agente de segurança com uma missão. Atendi o telefone. Minha contraofensiva tinha apenas começado. O escritório de Anna Sharma ficava em um elegante arranha-céu no distrito financeiro de São Francisco, um mundo de vidro e aço que parecia um universo distante das sombras que eu habitava. A vista de suas janelas do chão ao teto era um panorama deslumbrante da Bahia, um cenário de poder e influência. Anna, uma mulher astuta e imponente de ascendência indiana, usava um terno Tom Ford sob medida como uma segunda pele. Seus olhos eram inteligentes e penetrantes, e enquanto eu expunha os fatos, a droga, o porão, a fuga, eles não deixavam nada escapar. Ela não ofereceu uma palavra de piedade ou conforto. Ouvia com a atenção intensa de um predador. Eles acreditam que você está morto, afirmou ela quando terminei, com um tom nítido e analítico. Não era uma pergunta. Isso nos dá o elemento surpresa. E, para deixar claro, Paige, não estamos processando por sofrimento emocional. Isso é fraco, e é o que eles esperariam. Vamos processá-los por fraude, conspiração para cometer homicídio e inflição intencional de dano. Vamos destruir a reputação deles e atacar a única coisa que eles realmente valorizam, o dinheiro deles. Seu profissionalismo frio e calculista foi um bálsamo para meus nervos em frangalhos. Não se tratava mais de um drama familiar. Era uma operação. Enquanto a equipe de jovens paralegais ávidos de Anna mergulhava fundo nas finanças labirínticas da família Vance, a primeira rachadura na fachada apareceu em 48 horas. Eles desenterraram uma versão mais antiga do fundo da família Vance, que claramente me listava, Paige Blake, como beneficiária de 1/3. Então, encontraram a emenda. 6 meses atrás, meu nome havia desaparecido. Toda a minha parte de uma fortuna que poderia ter me permitido desaparecer e viver confortavelmente pelo resto da vida havia sido discretamente redistribuída para meu irmão, Julian. O documento alterado havia sido oficialmente protocolado apenas 3 semanas antes de Avance Defense anunciar publicamente um contrato histórico de armas de $5 bilhões com uma nação do Oriente Médio notória por suas violações de direitos humanos. Anna deslizou uma cláusula impressa do contrato sobre sua enorme mesa de mogno. Li a linguagem corporativa estéril. Uma cláusula fundamental exigia que a diretoria executiva da Avance Defense tivesse estabilidade completa e inquestionável, livre de quaisquer disputas familiares potenciais ou pendentes que pudessem comprometer a segurança ou a imagem pública. Ela me olhou, seus olhos penetrantes fixos nos meus. Eles não apenas a renegaram, Paige. Eles a liquidaram. Você era uma disputa familiar em potencial que poderia ter comprometido o negócio. Eles a venderam por um contrato. As palavras pairavam no ar, frias e pesadas. Eu não era uma filha. Eu era um passivo de linha que havia sido excluído para fechar um negócio. Enquanto Anna atacava a frente financeira, eu trabalhava na forense. A lista de Luca me levou a Rex Donovan, um ex-investigador rude, mas brilhante, do NTSB,
que agora trabalhava como consultor privado. Nós nos encontramos perto da estrada tranquila e arborizada onde minha família havia encenado meu desaparecimento. Eles haviam deixado meu carro alugado batido contra uma árvore, uma cena projetada para parecer que eu havia entrado em pânico e fugido após um acidente envolvendo apenas um veículo. Rex observava a cena com um olhar experiente e cínico. Ele era um homem que acreditava que todo acidente tinha uma história. E esta, disse ele, era pura ficção. O airbag foi acionado antes do impacto, resmungou ele, apontando para os dados do sensor que havia baixado da caixa preta do carro. Alguém o acionou remotamente. Hora de amador. Em seguida, ergueu um pequeno frasco contendo uma amostra do sangue que haviam espalhado no volante. E este sangue? Não é seu. Comparei o DNA com uma amostra que você forneceu. É uma incompatibilidade completa. Um desconhecido de uma empresa de suprimentos médicos, provavelmente. A arrogância deles era um insulto. Achavam que um carro batido e uma mancha de sangue falsa eram suficientes para apagar um agente da CIA. Não tinham ideia de com quem ou com o que estavam lidando. A peça final do quebra-cabeça local veio de um vídeo granulado de uma câmera de segurança de uma loja de conveniência 24 horas a 800 metros do local do acidente. A filmagem foi registrada apenas 7 minutos após a ligação para o 911 relatando o acidente. Uma figura com um moletom escuro emergiu da mata, olhando freneticamente ao redor antes de entrar em um SUV preto que o aguardava com os faróis apagados. Quando a figura se virou para entrar, a forte luz fluorescente da loja iluminou seu rosto por um único e contundente segundo. Julian, meu irmão, o menino de ouro da família, o herdeiro perfeito e polido, era o agente em campo. Foi ele quem limpou o carro, espalhou o sangue e fugiu noite adentro. Essa traição, em sua execução patética e covarde, de alguma forma doeu mais do que a ordem fria da minha mãe. Mas o maior choque ainda estava por vir. De volta ao ar viciado do meu quarto de motel, usei minhas credenciais de segurança e um link via satélite para acessar os servidores internos da CIA. Eu só precisava obter meus registros de missão do Panamá, meu álibi infalível. A tela exibiu um resultado que me fez gelar o sangue: acesso negado. Dados não encontrados. Todo o meu arquivo operacional daquela semana, cada check-in, cada relatório, tinha sido limpo, apagadinho. Meu telefone descartável tocou. Era o Luca. Pela primeira vez desde que o conheci, ouvi um traço de tensão genuína em sua voz. Blake, temos um problema. Um dos grandes. A ordem de exclusão não veio de dentro da agência, continuou ele, com a voz grave e grave. Foi roteada por um servidor altamente seguro da Avance Defense, usando uma backdoor confidencial que quase ninguém sabe que existe. Um frio na barriga me perturbou. Aquilo era impossível. Seu pai não é apenas um traficante de armas, continuou Luca. Ele tem um alcance profundo. Isso não é mais um assunto de família, Paige. Virou apenas uma questão de segurança nacional. As palavras de Luca, uma questão de segurança nacional, me atingiram como um golpe físico. A notícia de que meu álibi havia sido apagado dos servidores da CIA não era apenas uma complicação. Era uma violação profunda. A agência não era apenas minha empregadora. Era meu santuário, a única instituição na Terra onde eu sentia que pertencia, onde minhas habilidades eram valorizadas, onde meu passado não importava. Eles tomaram a única parte limpa da minha vida e espalharam sua sujeira por toda parte. Com suas mãos corporativas sujas, alcançaram o coração de Langley e transformaram a Agência Central de Inteligência em uma ferramenta para encobrir um crime familiar sórdido. A fúria que se acendeu dentro de mim não era mais uma queima lenta. Era uma detonação nuclear. Eles haviam cruzado todos os limites imagináveis. Não queriam apenas me matar. Queriam apagar a minha própria existência, apagar os anos de serviço que eu havia prestado ao meu país, como se nunca tivessem acontecido. Entrei cambaleando no banheiro do motel barato e encarei meu reflexo no espelho rachado. Mas não vi meu próprio rosto. Vi o do meu pai, presunçoso e cheio de poder. Vi o sorriso sereno e sociopata da minha mãe.
Vi os olhos vazios e covardes de Julia. Tiraram tudo de mim, minha família, meu nome, meu passado. E agora, minha honra como oficial. A última corda se rompeu. A barragem de contenção que levei anos para construir se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. O tempo de defesa havia acabado. O tempo de sobrevivência havia acabado. Agora era hora de atacar. Minhas mãos agarraram as bordas da pia de porcelana, meus nós dos dedos ficando brancos. Um voto se formou em minha mente, não de palavras, mas de aço frio e duro. Era uma promessa forjada no fogo da traição absoluta. Você me fez uma arma, sussurrei para o reflexo, minha voz grave e áspera. Você me ensinou a caçar no escuro. Me ensinou a explorar fraquezas, a armar armadilhas, a esperar o momento perfeito para atacar. Você me fez esse monstro para servir aos seus propósitos. Aproximei-me, meus olhos se fixando no estranho no espelho. E agora, esse monstro voltou para casa. Peguei o telefone descartável. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes agora. A raiva havia se transformado em algo muito mais perigoso, propósito. Liguei para Luca. Ele atendeu ao primeiro toque. Blake. Sectre, eu disse, com a voz desprovida de emoção. Preciso de algo. Algo fora dos padrões. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu ouvia ponderando os riscos, as implicações. Vá em frente, Blake. Preciso da identidade e localização atuais de Marcus Thorne, ex-auditor-chefe da Vance Defense. O registro oficial diz que ele morreu em um acidente de carro há 5 anos. Não acredito. Era um pedido enorme. Usar recursos da agência para uma vingança pessoal poderia me levar a uma prisão federal. Era um limite que eu nunca sonhei em cruzar, mas eles arrastaram a agência para isso. Fizeram disso uma questão de segurança nacional. Agora eu usaria isso a meu favor. Luca ficou em silêncio por mais um instante. Ele entendeu. Vou ver o que posso fazer, disse finalmente. Mas tenha cuidado, Paige. O caminho que você está trilhando agora não tem volta. Eu sei, eu disse. Não estou planejando isso. Enquanto esperava por Luca, tomei outra atitude, sem dúvida ainda mais arriscada. Usando um protocolo de anonimato em camadas que aprendi na fazenda, enviei uma mensagem de texto não rastreável para um telefone da empresa pertencente a uma mulher chamada Chloe Mercer. Ela era arquivista de nível médio na Vance Defense. Seu pai, um engenheiro brilhante, havia sido funcionário da Vance e morreu de um ataque cardíaco repentino anos antes, logo após ser desacreditado por levantar preocupações sobre um sistema de orientação de mísseis. A mensagem era simples, apenas uma frase criada para plantar uma semente de dúvida em solo fértil. Eles mentiram sobre a morte do seu pai e estão mentindo sobre muito mais. Sei que alguns de vocês que estão ouvindo podem pensar que isso foi imprudente, uma aposta que eu não deveria ter feito. Mas eu preciso te perguntar, quando você for encurralado sem mais nada a perder, você não arriscaria? Não apostaria na única pessoa que talvez entenda o que é ter a honra da sua família destruída pelas mesmas pessoas? Eu não sabia como ela reagiria. Ela poderia me denunciar. Ela poderia ignorar. Mas em uma guerra assimétrica contra um gigante, não se vence com força bruta. Vence-se criando aliados nos lugares mais inesperados. Eu tinha acabado de acender um pavio bem no coração do Império Vance. Agora tudo o que eu precisava fazer era esperar que ele queimasse. Poucas horas depois do meu pedido, uma mensagem criptografada de Luca apareceu no celular descartável. Era breve e direta: torne vivo. Nome falso em Benjamas Bend, Oregon. Coordenadas anexadas. Recomenda-se extrema cautela. Sujeito está paranoico e armado. Não hesitei. Dirigi a noite toda, empurrando o carro roubado pelas rodovias desertas da costa oeste. Bend, Oregon, uma pequena cidade aninhada à sombra das montanhas Cascade, era o lugar perfeito para um homem morto se esconder. Seguindo as coordenadas, encontrei a cabana de Marcus Thorne no meio da floresta, isolada e defensiva.
Uma fina espiral de fumaça subindo da chaminé era um sinal de vida, mas também de fortalecimento. Este não era um homem que recebia visitas. Eu não conseguia fazer uma abordagem direta. Passei horas observando a cabana à distância, com meu treinamento de campo assumindo o controle. Analisei suas rotinas, seus padrões. Ele era uma criatura de hábitos, e um desses hábitos era carregar uma pistola de pequeno calibre no coldre, mesmo quando estava apenas cortando lenha. Esperei até que ele estivesse do lado de fora, de costas para a mata fechada. Movi-me silenciosamente, aproximando-me do seu ponto cego, e falei da linha das árvores, com a voz calma e baixa. Marcus Thorne, eu não estou com o Vance. Ele se virou num instante, com a arma na mão, e apontou para o meu peito antes que eu pudesse piscar. Quem é você? Ele perguntou com a voz rouca de tanto desuso. Levantei as mãos lentamente, mostrando que estavam vazias. Meu nome é Paige Blake, disse eu, mantendo a voz calma. Sou a filha que Sterling Vance tentou matar na semana passada. Seus olhos, semicerrados de medo e desconfiança, piscaram. O medo não desapareceu, mas uma nova emoção se juntou a ele, uma curiosidade cansada e desesperada. Entrem, ordenou ele. O ar dentro da pequena cabana estava carregado com o cheiro de café velho, fumaça de lenha e anos de ressentimento. As paredes eram uma colagem caótica, um santuário para sua obsessão, gráficos financeiros, recortes de jornais sobre os triunfos da Vance Defense e bilhetes rabiscados e paranoicos pregados por toda parte. Aquilo não era um lar. Era um centro de comando para uma guerra de um homem só. Marcus me contou sua história. Como auditor-chefe, ele havia tropeçado em um fundo secreto multimilionário usado pelos Vances para subornar autoridades estrangeiras e encobrir falhas catastróficas em testes de armas. Quando ele se preparava para denunciar, eles haviam planejado um acidente de carro. Mataram um homem inocente, um vagabundo, e plantaram minha identidade no corpo, disse Marcus, com a voz trêmula de uma raiva que ele carregava há 5 anos. Eles me apagaram. Ele vivia naquela prisão autoimposta desde então, assombrado pelo império que o havia destruído. Ele era um fantasma, assim como eu. Eu posso te proteger, eu disse, com a voz firme. Posso te devolver a vida, mas preciso das suas armas. Marcus me encarou por um longo tempo, seus olhos buscando nos meus qualquer indício de mentira. Finalmente, ele pareceu tomar uma decisão. Caminhou até um baú de ferro velho e pesado, destrancou e tirou um pequeno gravador digital de áudio. Plantei isto na sala de conferências particular de Sterling um dia antes de morrer, disse ele, com a mão tremendo levemente enquanto o estendia. É ativado por voz. Gravou tudo. Ele apertou o play. Uma voz, elegante e assustadoramente familiar, preencheu a pequena cabine. Era Eleanor. A garota é a última ponta solta. Eliminem a responsabilidade. Tudo será enterrado. Então veio a voz de Sterling, discutindo com seus advogados como lidar com os vários problemas legais de Julia, incluindo uma prisão recente no México, de forma discreta e permanente. Estava tudo lá, a conspiração, o motivo, a total falta de moralidade. Era a prova cabal. Quando voltei ao meu motel em San José, outra peça do quebra-cabeça me aguardava. Um e-mail criptografado havia chegado de um endereço desconhecido. O remetente era Chloe Mercer. Eu acredito em você, começava a mensagem. Meu pai dedicou a vida à Vance Defense. Quando descobriu uma falha fatal de projeto em um novo sistema de mísseis, eles o demitiram e o rotularam de traidor. Ele morreu de ataque cardíaco alguns meses depois. Minha mãe sempre dizia que ele morreu de coração partido. Eu vou te ajudar. Diga-me o que você precisa. Minha aposta valeu a pena. Enviei a ela uma resposta segura, solicitando 2 coisas dos arquivos legais de Vance: os registros lacrados da prisão de Julia no México e a versão original, sem alterações, do documento sobre o patrimônio da família Vance. 1 hora depois, os arquivos estavam na minha caixa de entrada. Eu tinha tudo: a fraude do fundo fiduciário, o acidente encenado, a ficha criminal de Julia e a gravação em áudio da minha própria sentença de morte sendo decretada.
Olhei para a montanha de evidências na tela do meu laptop. Meus aliados eram os fantasmas da criação da minha família, um auditor desonrado, a filha de um engenheiro morto e eu. Marcos estava certo. Era hora dos fantasmas falarem. O Tribunal Superior de São Mateus era um teatro de poder e, naquele dia, estava lotado. Os bancos de madeira polida estavam lotados. Jornalistas, ávidos por um escândalo, amontoavam-se na galeria de imprensa, canetas em punho. Advogados rivais, sentindo o cheiro de sangue na água, espalhavam-se pela multidão. E, claro, havia os membros da alta sociedade de Atherton, um bando de abutres em roupas de grife, todos ansiosos para testemunhar o drama particular da aparentemente perfeita família Vance explodir em público. Sentei-me ao lado de Ana, um ponto silencioso e imóvel no vórtice rodopiante que eu mesma criei. Do outro lado da sala, minha família ocupava a primeira fila como se fosse um camarote real. Eles eram um retrato perfeito de riqueza e arrogância intocáveis. Eleanor estava impecável em um tailleur Chanel branco inverno, sua expressão era de indignação e tédio, como se estivesse sendo forçada a suportar um dever cívico terrivelmente comum. Sterling parecia formidável e severo, o titã da indústria injustamente incomodado por uma trivialidade. E Julian? Julian parecia apenas entediado, folheando o celular distraidamente, a imagem da indiferença privilegiada. O advogado principal, um predador corporativo astuto chamado Arthur Delacroix, irradiava uma confiança oleosa. Eles não tinham apenas certeza de que venceriam. A possibilidade de perder sequer lhes ocorrerá. Quando Ana Sharma se levantou para falar, com sua presença calma e autoritária, Delacroix imediatamente se levantou para interrompê-la. Meritíssimo, começou ele com um sorriso de desprezo, esta é uma tentativa desesperada e francamente patética de uma filha descontente e instável de extorquir dinheiro de sua querida família. Não há caso aqui, apenas extorsão. Pedimos a demissão imediata. A juíza, uma mulher de quase 70 anos chamada juíza Marianne Shaw, era conhecida por sua mente afiada e comportamento objetivo. Ela olhou para Delacroix por cima dos óculos de leitura, com uma expressão indecifrável. Senhor Delacroix, disse ela, com a voz baixa, mas carregada de autoridade absoluta, esta é a minha sala de audiências. O senhor falará quando eu o convidar. Por enquanto, sente-se. Deixe a senhora Sharma falar. Ana sentiu levemente e se virou para a grande tela de apresentação atrás dela. O primeiro tiro estava prestes a ser disparado. Meritíssimo, a defesa alega que minha cliente, Paige Blake, se envolveu em um acidente de carro na noite de 11 de outubro, após o qual supostamente fugiu. No entanto, temos aqui um registro de missão parcialmente desclassificado da Agência Central de Inteligência. O documento, bastante redigido, mas com trechos importantes legíveis, preenchia a tela. Este registro prova que, naquela data, a policial Paige Blake estava, de fato, conduzindo uma operação de segurança nacional sensível para o governo dos Estados Unidos no Panamá. Um murmúrio baixo percorreu o tribunal. Como se tivesse sido combinado, uma porta lateral se abriu e um homem de aparência severa, vestindo um terno escuro e conservador, entrou. Ele se aproximou do banco e, em tom formal, identificou-se como representante do escritório do inspetor-geral da CIA. Ele autenticou formalmente o documento para o tribunal. A atmosfera na sala mudou palpavelmente. Observei minha família. Delacroix apareceu perturbado pela primeira vez, sua confiança presunçosa vacilando. A testa de Sterling franziu, sua expressão endurecendo de irritação para preocupação. Eleanor permaneceu impassível, uma estátua de mármore perfeita de compostura, mas vi sua mão, adornada com um diamante enorme, apertar sua carabolsa Hermes. Ana deixou o momento pairar no ar, permitindo que a implicação se acalmasse antes de desferir o segundo golpe, mais brutal. E agora, meritíssimo, disse ela, com a voz ressoando com uma calma teatral, gostaríamos de tocar um trecho de áudio para o tribunal. Ela clicou em um botão em seu laptop. Uma voz, clara e nítida, preencheu o tribunal silencioso. Era elegante, culta e absolutamente arrepiante. Era a de Eleanor. Coloque o prendedor de cabelo no porta-luvas. É um toque pessoal.
sem sangue, sem trauma. Vai parecer um pequeno acidente, digamos assim. A garota entrou em pânico e correu. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. Os jornalistas começaram a rabiscar furiosamente. Olhei para minha mãe. Seu rosto, pela primeira vez em toda a minha vida, era uma máscara de puro choque. Sua compostura perfeita finalmente se rompeu violentamente. Delacqua levantou-se de um salto, com o rosto vermelho. Protesto, meritíssimo. Esta gravação é completamente inadmissível. Foi claramente obtida ilegalmente. O martelo do juiz Shaw desceu com um estalo agudo e definitivo que o silenciou. Objeção rejeitada, conselheira. Como tenho certeza de que sabe, está em uma audiência preliminar, não um julgamento com júri. O tribunal vai ouvi-la agora. Pela última vez, sentem-se. Ana esperou que a sala se silenciasse novamente. Ela era uma maestrina orquestrando a execução pública deles. Meritíssimo, disse ela, com a voz agora carregada de poder, a acusação gostaria de chamar sua próxima testemunha para depor, o Sr. Marcus Thorne. O nome não significava nada para a maioria das pessoas na sala, mas para meu pai, era um toque de finados. As portas principais do tribunal se abriram. Um homem de terno limpo, porém antiquado, com um rosto pálido, porém determinado, caminhava firmemente pelo corredor. Era Marcus. Uma onda de choque sísmica percorreu a sala. A galeria de imprensa explodiu em uma onda de atividade. Sterling se levantou de um salto, o rosto perdendo toda a cor até ficar branco como papel. Não, gaguejou, a voz um sussurro estrangulado. Não pode ser. Marcus Thorne subiu ao banco das testemunhas, prestou juramento e então voltou a olhar diretamente para meu pai, que ainda estava de pé, paralisado de incredulidade. Olá, Sterling, disse Marcus, com a voz clara e firme. Faz tempo. Foi nesse momento que o Império Vance realmente começou a ruir. Ao longo da hora seguinte, Marcus detalhou tudo com calma e método, o fundo secreto, o suborno, o encobrimento dos testes de armas fracassados. Ele contou como Sterling Vance havia pessoalmente ordenado o falso acidente de carro que supostamente o teria matado. Ele forneceu números de contas, datas e nomes, tecendo uma tapeçaria de corrupção tão vasta e intrincada que deixou o tribunal sem fôlego. Quando terminou, a sala estava um caos absoluto. Delacqua tentava freneticamente objetar, desacreditar, fazer qualquer coisa, mas era como tentar remendar uma represa com chiclete. O martelo da juíza bateu repetidamente, numa tentativa desesperada de restaurar um pouco de ordem. Quando o silêncio finalmente retornou, ela olhou diretamente para minha família. Seus olhos eram pedaços de gelo, desprovidos de qualquer piedade ou compaixão. Com base nas provas esmagadoras apresentadas nesta audiência, declarou ela, com a voz ressoando com a finalidade de uma sentença de morte, este tribunal encontra causa suficiente para ordenar uma investigação criminal imediata sobre Sterling Vance, Eleanor Vance e Julian Vance por acusações que incluem, mas não se limitam a fraude, conspiração e tentativa de homicídio. Ela olhou para cada um deles, um de cada vez, e seu olhar se deteve por um instante na expressão arrasada e horrorizada da minha mãe. Esta audiência está concluída. Seu golpe final de martelo ecoou pelo tribunal silencioso como um tiro, o som que marcaria para sempre o fim do longo e fraudulento reinado da dinastia Vance. As consequências da audiência foram rápidas e brutais. A notícia se espalhou como fogo em palha pelo mundo financeiro. As ações da Vance Defense despencaram, tornando-se inúteis da noite para o dia. O Pentágono suspendeu imediatamente todos os contratos existentes e iniciou uma investigação completa. A mídia apelidou-a de Enron da indústria de defesa, uma implosão espetacular de ganância e corrupção. Do meu anônimo quarto de hotel, assisti ao império que meu pai havia construído sobre uma base de mentiras e crueldade se transformar em cinzas no noticiário noturno. Eu esperava sentir uma sensação de triunfo, de vitória. Em vez disso, havia apenas um vazio vasto e frio. Eu havia vencido, mas o preço da vitória era tudo. Eu tinha 3 pontas soltas para amarrar. O primeiro foi Julian. Visitei-o na prisão federal onde estava detido.
Ele usava um macacão laranja padrão, folgado, que lhe caía sobre o corpo agora magro. O brilho de menino dourado havia se apagado, deixando para trás uma casca oca e patética. Ele olhou para cima quando me sentei à sua frente, com uma grossa vidraça de acrílico entre nós. Paige, disse ele, com a voz rouca e fraca pelo alto-falante, me desculpe. Olhei para ele, não com ódio, mas com uma pena profunda e cansada. Não, não está, Julian, respondi, com a voz firme e serena. Você não está arrependido do que fez. Só está arrependido de ter sido pego. Deixei a verdade disso pairar no ar estéril entre nós. Você nunca me viu como uma irmã. Eu era apenas um obstáculo no seu caminho, mais um problema para o papai resolver. Adeus, Julian. Levantei-me e fui embora sem olhar para trás, deixando-o com a sentença de 25 anos que havia recebido e com a verdade vazia de que ele havia sido o autor da própria destruição. Minha segunda visita foi ao meu pai. Sterling havia sofrido um derrame leve após a audiência e agora estava internado em uma instituição de longa permanência de alto padrão com vista para o Pacífico. Encontrei-o sentado em uma cadeira de rodas perto de uma grande janela, olhando para o oceano, um rei contemplando seu reino perdido. Ele não se virou nem me cumprimentou quando entrei na sala. Sua presença outrora imponente havia se esvaído em um silêncio frágil. Na mesa ao lado dele, coloquei o velho isqueiro Zippo que ele carregava há anos, com a caixa de latão gasta e lisa. Você teve uma escolha, eu disse suavemente, mais para mim do que para ele. Você teve a chance de ser pai? Você escolheu ser CEO. Fiz uma pausa, esperando por uma resposta que eu sabia que nunca viria. Espero que tenha valido a pena. Ele permaneceu em silêncio, com o olhar fixo no horizonte. Seu silêncio não era mais uma arma de cumplicidade. Era o silêncio vazio e final da derrota absoluta. Parti, encerrando definitivamente aquele capítulo da minha vida. O confronto mais difícil foi o último. Eleanor estava em prisão domiciliar na mansão Atherton, agora um mausoléu frio e vazio ecoando seus fracassos. Quando me viu, seus olhos, antes tão frios e controlados, estavam selvagens com uma fúria frenética e acuada. Você, ela gritou, com a voz rouca. Você estragou tudo. Você sempre foi uma maldição para esta família. Olhei para ela, parada em meio às ruínas de sua vida perfeita, e não senti nada além de um distanciamento distante clínico. Não, senhora Vance, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Eu não sou a maldição. Eu sou a consequência das suas escolhas. Sustentei seu olhar enlouquecido. Você me ensinou que, neste mundo, só os fortes sobrevivem. Você me ensinou que o sentimento é uma fraqueza e que tudo o que importa é vencer. Dei-lhe um sorriso pequeno e frio. E aprendi bem a lição. Então, obrigada pela educação. Virei-me e saí de casa pela última vez, enquanto seus gritos de raiva e negação desapareciam atrás de mim até não serem mais que um eco fraco e patético. Naquela noite, eu estava na sacada do meu quarto de hotel, contemplando a imensidão cintilante de São Francisco. A guerra havia acabado. Eu havia vencido. Eu tinha justiça. Eu havia destruído as pessoas que tentaram me destruir. Mas depois de tudo isso, uma pergunta pairava no silêncio repentino e aterrorizante: quem eu era agora? Eu não era mais um Vance. Eu não era mais um oficial da ativa operando nas sombras. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava completa e completamente livre. E essa liberdade era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. A questão não era mais como sobreviver. Era como viver. 2 semanas após minha última visita a Atherton, apresentei minha demissão à CIA. Luca cuidou de tudo discretamente, garantindo que minha saída fosse limpa e completa. Em nosso último encontro, uma despedida agridoce em um restaurante tranquilo na Virgínia, ele deslizou um pequeno envelope sobre a mesa. Dentro, havia um passaporte novo, com um novo nome e uma ficha limpa. Você serviu este país com honra, Blake, disse ele, com um olhar gentil. Agora é hora de servir a si mesmo. Agradeci a ele, meu mentor, minha família escolhida, a única figura paterna que já conheci.
Ao me afastar de Langley pela última vez, senti como se estivesse me desfazendo de uma pele velha. O peso de ser pai de Blake, agente da CIA, e pai de Vance, filha indesejada, finalmente desapareceu. Eu não era mais uma espiã. Eu não era mais uma vítima. Eu era apenas uma mulher em busca de um lugar para chamar de lar. Encontrei um lar no mais improvável dos lugares, uma pequena cabana rústica à beira de um lago congelado no Maine. Os invernos ali eram longos e implacáveis, mas o silêncio profundo da paisagem coberta de neve era profundamente curativo. A pergunta que me assombrava em São Francisco, como viver, começou a encontrar respostas ali. Passei meus dias reaprendendo a ser uma pessoa em vez de uma arma. Li livros, não para obter informações, mas pela beleza das palavras. Redescobri Emerson, e suas filosofias sobre a natureza e a autossuficiência ressoaram com minha própria busca por paz. Comecei uma pequena horta dentro de casa, aprendendo o prazer simples e reconfortante de sentir a terra sob as unhas. E um dia, dirigi até um abrigo de animais local e adotei um Golden Retriever enorme e brincalhão, com olhos tristes. Dei-lhe o nome de Gable, uma homenagem silenciosa à única pessoa naquela casa fria de Atherton que já me demonstrou um momento de pura gentileza. Alguns meses depois da minha nova vida, recebi um pequeno pacote do Luca. Dentro, estava o velho isqueiro Zippo do meu pai. Ao lado, um pequeno bilhete escrito à mão em papel cartão grosso: seu legado não é o que te deixaram. É o que você sobreviveu. Segurei o Zippo na mão, seu peso familiar, um fantasma de outra vida. Por um momento, fiquei tentado a abri-lo para ver a chama. Em vez disso, coloquei-o dentro de uma velha caixa de madeira e o coloquei na prateleira mais alta de um armário. O passado fazia parte da minha história, mas não definiria mais o meu futuro. Meu legado seria escrito nos dias tranquilos e pacíficos que viriam, não nos incêndios pelos quais passei. A cura, aprendi, não é uma linha reta. Havia noites em que eu ainda acordava com o coração disparado, a sensação fantasmagórica de uma resposta de luta ou fuga percorrendo meu corpo. Houve dias em que o silêncio da cabana parecia menos paz e mais uma solidão esmagadora. Mas eu continuava voltando a algo que o psicólogo Viktor Frankl escreveu certa vez: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Eu não conseguia mudar as traições, a crueldade, os anos em que me senti inútil. Mas eu conseguia mudar a forma como permitia que afetassem o meu presente. Aprendi a respirar nos momentos de pânico. Aprendi a conviver com a solidão até que ela passasse. E aprendi a perdoar, não a eles, porque o que fizeram foi imperdoável, mas a me perdoar por carregar o peso dos pecados deles por tanto tempo. Esta manhã, sentei-me à janela com uma xícara de chá quente, observando o sol nascer sobre o lago congelado. O céu se transformou em tons vibrantes de rosa e dourado, pintando a neve e o gelo com uma beleza de tirar o fôlego. Gable estava aninhado aos meus pés, sua respiração suave e uniforme em um ritmo reconfortante no quarto silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma sensação de paz, uma paz completa e total. Tentaram apagar meu nome, mas eu me encontrei. Tentaram me enterrar, mas nunca souberam que eu era uma semente. E ali, na solidão silenciosa de um inverno no Maine, eu finalmente começava a florescer. Minha história encontrou a paz. Mas sei que, para muitos de vocês que estão ouvindo, a sua própria história ainda está se desenrolando. Talvez você tenha visto um reflexo da sua própria família na minha ou sentido a dor de ser desvalorizado. Se sim, por favor, saiba disso. Você não está sozinho, e o seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a vê-lo. Se a minha jornada ressoou com você, inscreva-se no nosso canal. Há mais histórias como a minha esperando para serem contadas, histórias de resiliência, de encontrar força em momentos difíceis e de construir um novo amanhecer, um nascer do sol de cada vez.